Olá amados, olá amadas, sejam todos muito bem-vindos nesse vídeo. Se você chegou aqui, não é um acaso, porque não existem acasos para Deus. Se você está aqui é porque Deus tem um encontro contigo nesse vídeo. E esse vídeo nós vamos falar sobre miséria, exatamente. Talvez você esteja aceitando a miséria na sua vida e você nem sabe. Então pare de aceitar a miséria na sua vida. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma oração para que o Senhor conduza esse momento e que essa palavra não seja apenas uma palavra que venha do meu intelecto para você, mas que seja algo que venha do céu para poder impactar a tua vida. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, diante de Ti. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus conduza cada palavra ministrada aqui, que eu diminua para que Tu cresça, Senhor, que não seja sobre mim, porque não sou eu, Deus, que curo, que transformo, porque nada do que vem de mim, Deus, pode promover isso, mas tudo que vem do Senhor, Deus, é capaz de promover a cura, a libertação, a salvação e a restauração. Eu consagro esse momento ao Senhor, oro para que cada vida aqui presente, Senhor, possa ser impactada por aquilo que o Senhor, Pai, tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, gostaria que vocês abrissem a palavra lá em Atos 3, e aqui fala sobre um paralítico que aceitava a miséria na sua vida e nem percebia. E talvez você esteja aceitando a miséria na sua vida e nem esteja percebendo. E como que nós aceitamos a miséria na nossa vida? Quando nós nos acomodamos, quando nós não vivemos os propósitos do Senhor para a nossa vida, quando nós vivemos com o coração amargurado, quando a gente vive num passado mal resolvido, quando a gente quer viver os nossos planos e não os planos de Deus, quando a gente quer viver por aquilo que a gente vê e não por aquilo que a gente crê, quando a gente aceita as propostas do mundo, quando a gente decide ficar dentro do barco, a gente aceita a miséria dessa forma. E o convite que Jesus tem para mim e para você hoje é de a gente viver essa vida em abundância, porque a palavra fala: o diabo veio para matar, roubar e destruir, e eu Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida e a abundância que Jesus tem preparado para mim e para você custou preço de sangue na cruz do Calvário. E Jesus, a partir do momento em que Ele cumpriu a obra perfeita na cruz, Ele ali deu acesso para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos filhos de um Pai que é o dono de todas as coisas. E tudo aquilo que a gente vê e aquilo que a gente também não vê, tudo é bênção. Tudo o Senhor preparou para que a gente pudesse desfrutar. E muitas vezes nós não desfrutamos porque nós aceitamos a miséria na nossa vida. Então eu quero começar lendo essa palavra do Senhor para você, e eu separei aqui alguns pontos que eu quero compartilhar contigo nesse momento para que faça sentido aí para a tua vida. Então lê lá comigo em Atos 3, diz assim: a cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Grava bem isso, tá? Esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Eu quero separar alguns pontos para você aqui que o Senhor me revelou num devocional em que eu fazia, e o Senhor trouxe essa palavra como resposta para poder trazer essa reflexão ao meu coração, para que eu não aceitasse mais a miséria na minha vida. Primeiro ponto é que a nossa limitação faz com que a gente busque e aceite as esmolas.
Nós passamos a nossa vida aceitando, as migalhas para poder suprir as nossas carências. Então a nossa vida ela passa a ser motivada então pelas nossas necessidades. E talvez você hoje esteja vivendo uma vida não motivada pelos sonhos do Senhor no teu coração, não motivada por um propósito do céu para a tua vida. Talvez a razão de você acordar todos os dias seja apenas para suprir as tuas necessidades. E quando nós acordamos todos os dias apenas para suprir aquilo que nós precisamos, apenas aceitamos as propostas, trabalhamos, servimos, apenas para suprir as nossas necessidades, a gente aceita as esmolas, a gente aceita as migalhas. Só que o Senhor tem algo além para nós. O Senhor tem muito mais daquilo que pedimos, imaginamos e pensamos. E a nossa vida ela não deve ser motivada e inspirada naquilo que a gente precisa, porque Deus ele não responde necessidade. Quando a palavra diz, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, porque de fato elas serão. Nós aceitamos as migalhas quando nós damos mais valor para aquilo que nós vemos e também para os nossos sonhos e esquecemos completamente de Deus. Quando nós simplesmente vivemos a nossa vida, e talvez você esteja vivendo uma vida muito boa, talvez você tenha muitos recursos, mas o fato é que se você não tem Deus, tudo isso se torna uma migalha na tua vida, tudo isso se torna uma esmola. Talvez você esteja dentro da tua zona de conforto, financeiro, o conforto no teu trabalho, o conforto nas amizades, nos relacionamentos, talvez tudo aos teus olhos estejam dando certo. Mas o fato é que se Deus não estiver com você, você está aceitando as esmolas da vida. Você está aceitando as migalhas que o mundo tem para oferecer para você. Mas Deus quer mais, Deus tem muito mais para poder te entregar. O segundo ponto é que a nossa limitação, ela nos torna dependente dos seres humanos. Isso mesmo. Aqui, quando a palavra nos revela que aquele homem era carregado pelas pessoas e colocado nos lugares, ele não escolhia onde ele queria estar. As pessoas simplesmente pegavam a ele e colocavam a ele aonde elas achavam que tinham que colocar. E talvez, por você aceitar as esmolas na tua vida, esmolas de atenção, esmolas de relacionamento, você coloca sobre o outro a responsabilidade de tomar as decisões que conduzem a tua vida. Talvez as outras pessoas estejam direcionando aquilo que você tem que fazer. E sabe como que isso acontece? Quando você constrói uma relação de dependência emocional com essas pessoas. Quando você se torna dependente emocionalmente dessas pessoas, são elas que vão determinar os destinos que você, para onde você vai, qual é o lugar que você tem que ir, quais são as posições que você tem que assumir. Talvez essa relação de dependência, você hoje depende emocionalmente, seja de amigos, seja do teu chefe, seja dos teus pais. Emocionalmente você está dependente dessas pessoas e essas pessoas determinam e designam aquilo que você tem que fazer. Mas quando nós nos tornamos dependentes de Deus, nós vivemos uma vida em abundância que o Senhor tem preparado para nós. Tudo aquilo que a gente não consegue desenvolver na nossa vida, tudo aquilo que a gente não consegue avançar, é porque nós esperamos nas relações. E talvez você esteja esperando algo das relações que te envolvem. Mas o Senhor hoje pede para você e diz para você, para tirar o olho das pessoas, da dependência das pessoas e colocar o olho no Senhor. Porque ali você vai encontrar essa vida em abundância. Ali o Senhor vai destravar a tua identidade e o propósito que o Senhor tem preparado para a tua vida. O segundo ponto aqui é que o homem, quando olha para Pedro e para João pedindo a esmola, faz com que muitas vezes a gente chegue diante do Senhor também para pedir as esmolas. Quantas vezes eu e você chegamos diante do Senhor apenas para Deus Ele suprir a nossa necessidade, apenas para Deus resolver o nosso problema. Talvez você esteja clamando aí para o Senhor resolver questões dentro do teu casamento, para Deus mudar o teu marido, para Deus mudar a tua esposa, para Deus mudar a realidade financeira que você está vivendo, para Deus mudar a realidade do teu trabalho. Você fica orando, clamando para Deus mudar a realidade, mas na verdade Deus quer mudar você. E aí quando a gente só se prende àquela esmola, a gente só se prende à nossa necessidade e a gente fixa os nossos olhos naquilo que nós estamos precisando, nós nos tornamos até insatisfeitos porque nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor está gerando no nosso coração, que
intangível, que é intocável, mas que é transformador. E às vezes ficamos tão presos naquilo que o Senhor ainda não resolveu na nossa vida, e ficar presos às esmolas nos torna ingratos, insatisfeitos com a vida. Então a gente olha para aquilo que o Senhor ainda não fez e esquece de olhar para aquilo que o Senhor está fazendo no nosso coração. E o Senhor, gente, está mais preocupado em transformar a nossa vida, moldar o nosso coração, ajustar o nosso caráter, do que de fato transformar as realidades que nós vivemos. Porque para Deus, num instante o Senhor pode promover um milagre, num instante o Senhor pode multiplicar os pães, mas para promover uma transformação efetiva no nosso caráter é necessário um processo, um tempo. E o que o Senhor deseja é que a gente se achegue diante dele com o coração quebrantado, com o coração humilde, permitindo que o Senhor haja no nosso coração e que a transformação genuína que Ele tem preparado para nós aconteça de forma efetiva em nós, e que não apenas o Senhor resolva o nosso problema. Talvez, e muitas vezes, o Senhor vai permitir o problema na tua vida. Talvez você vai chegar diante do Senhor para que Deus resolva um problema, e Deus vai permitir esse problema para poder resolver a tua vida, tá bom? Outro ponto que eu tenho aqui para vocês é que aquilo que o Senhor tem para nós é muito além daquilo que nós pedimos para o Senhor. Talvez sim você se achegue diante de Deus pedindo para Ele resolver um problema. Só que o Senhor, além de resolver esse problema, Deus te entrega muito além daquilo que você pode pedir. Lembra que eu já compartilhei nos vídeos aqui que o Senhor, quando fez o milagre dos pães e dos peixes, Ele não fez apenas para suprir a necessidade de um povo. Ele fez para sobrar os 12 cestos. Então o Senhor, além de fazer algo para suprir as tuas necessidades, além do Senhor suprir aquilo que você precisa, não aquilo que você quer, o Senhor também entrega as bênçãos do Senhor para você. Quando a Bíblia fala, se nós nos mantivermos nele e as palavras dele em nós receberemos tudo aquilo que nós pedimos. Só que a gente não recebe tudo aquilo que a gente pede, simplesmente o Senhor nos entrega porque somos mimados por Ele. Não, é porque a partir do momento que nós nos relacionamos com Ele, tudo aquilo que nós desejamos passa a ser aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou que o Senhor tem preparado para aqueles que lhe amam. Esse homem chegou diante de Pedro e João para poder receber uma esmola. Só que Pedro e João não entregou a esmola. Tanto que lá no início ele fala, olhe para nós. Quando Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, ele falou. Então ele não entregou a esmola. Ele não supriu a necessidade. A oração de Pedro não foi para suprir a necessidade daquele homem. Não, a oração de Pedro foi para que ele vivesse o propósito do Senhor para a vida dele. Foi para que ele destravasse a identidade dele. Foi para que ele vivesse e tivesse acesso. E aqui eu entro já no próximo ponto, que é sobre os acessos. O Senhor, quando a gente se joga diante do Senhor, quando a gente permite que Ele faça o ajustar dele no nosso caráter, que a gente realmente permita que o Senhor vá lá na raiz e resolva os nossos problemas, as dores profundas da nossa alma, o Senhor supre as nossas necessidades, o Senhor nos trata, mas conforme o Senhor nos trata, o Senhor também abre possibilidades para a nossa vida. E viver, acessar a porta do templo, um lugar onde Ele não era aceito, esse relacionamento que nós temos com Deus nos faz acessar lugares nele que talvez a gente ainda não acesse hoje, porque todos nós somos filhos, mas poucos são amigos. Você pode ser mãe, você pode ser pai, talvez você exponha para o teu filho algumas coisas que você passa na tua vida, mas você não abre completamente o teu coração para ele, porque o teu filho não está preparado para receber todas aquelas informações, os processos que você passa. Mas para uma amiga, um amigo, você abre o teu coração sobre coisas, sobre detalhes da tua vida, sobre a tua intimidade, porque um amigo tem acesso ao teu coração. E o que o Senhor pede para mim e para você é esse acesso, não porque Ele precisa que a gente tenha esse acesso, mas porque eu e você precisamos desse acesso. É nesse acesso que a gente é curado, é nesse acesso que a nossa identidade é destravada, é nesse acesso que o nosso propósito é destravado, é nesse acesso que nós vivemos a vida e a abundância que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E por fim, eu quero finalizar essa palavra dizendo que quando todo aquele povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Posso falar uma coisa? Nessa posição de vítima, você não vai conseguir alcançar os propósitos do Senhor para a tua vida.
Talvez você fique olhando hoje para a tua limitação. Eu não sei qual é a esmola que você aceita na tua vida, eu não sei qual é a tua limitação. Se é uma limitação que talvez seja, né, uma ferida que você carrega, uma falta de perdão que você não liberta, porque quando você não perdoa, você aceita viver a miséria na tua vida. Quando você vive num passado mal resolvido, você aceita viver a miséria na tua vida. E enquanto você estiver nessa posição, não tem como você viver os sonhos de Deus para a tua vida, enquanto você não liberar o teu coração, enquanto você não decidir sair daí, porque para sair da miséria precisa de uma decisão. Quando esse homem chegou diante de Pedro e João, ele pediu para suprir uma necessidade, ele foi ousado. Então o que o Senhor quer de mim, de você, é uma ousadia, uma inquietação dentro de nós, em que a gente não se acomode e não se conforme em aceitar as realidades medíocres que até então talvez eu e você a gente esteja aceitando. Que a gente realmente bata na mesa e não apenas se conforme com isso. Pare de se conformar com essa realidade. Talvez você esteja nesse conforto, talvez você se aproprie muitas vezes, né, das tuas limitações, das tuas doenças, das situações difíceis que você passou, dos processos dolorosos, das pessoas que simplesmente viraram as costas para você, das dores que você sofreu. E ok, tudo isso gerou dor em você, mas o que você vai fazer com as dores que você sofreu? Nessa posição você não vai alcançar os sonhos de Deus para a tua vida. E nessa posição de vítima, mas eu passei por isso, você não sabe o que eu passei nessa posição, você não vai alcançar os planos do Senhor para a tua vida. O Senhor não quer que a gente se acomode nessa posição de vítima. E talvez você se acomodou nessa posição de vítima porque aí você atrai a atenção das pessoas. E você não precisa da atenção das pessoas, você não precisa da aprovação das pessoas, porque você já tem a aprovação e a permissão de Deus. Quando esse homem, ele decide olhar para Pedro e João, alguma coisa inquieta ele vai pedir a esmola. Talvez você tenha que chegar diante do Senhor hoje por causa de uma necessidade. Então não importa qual é o motivo que você se achegue diante dele, só apenas se achegue. Tem algo que te motiva, tem algo que está inquietando o teu coração, e esse algo é o motivo talvez que vai te levar até o Senhor. Talvez sim seja pelo amor, mas talvez seja sim pela dor, e está tudo bem. O importante é que, se for pela necessidade, se for pela relação, se aproprie desse relacionamento que você tem acesso livre, à intimidade com o Senhor. Se conecte com Ele, porque nessa conexão com Ele, nessa intimidade com Ele, você vai se tornar uma pessoa irreconhecível. De modo que as pessoas vão olhar para você e elas vão lembrar de quem você era sem Jesus. Mas quando Jesus entra na tua vida, Ele te transforma numa pessoa que nem mesmo você reconhece. E é essa pessoa que o Senhor quer de fato que você se torne. É muito além do que você está vendo. Pare de se contentar com as misérias, para de se contentar com as migalhas, para de se contentar com as esmolas, que o Senhor tem preparado muito além daquilo que você pode imaginar para a tua vida. Assim como Pedro e João olha para esse homem e diz: levante-se e ande. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Levante-se e ande. Levanta dessa cama. Levanta desse conforto. Levanta disso. Sai desse lugar. Enquanto você não decidir sair desse lugar, nada vai mudar. Ninguém pode te arrancar daí se você não decidir sair daí. Ninguém pode promover uma cura na tua vida, ser um instrumento de cura na tua vida, se você não decidir ser curado. Jesus em nenhum momento curou ninguém sem que a pessoa perguntasse para ele, porque antes ele perguntava: o que tu queres? Eu quero ser curado. Você tem que decidir sair daí. Jesus, ele não é invasivo, ele não vai acessar o teu coração e não vai simplesmente promover algo de forma invasiva. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Jesus não. Jesus é simples, Jesus é educado, gentil, é amoroso. Então Jesus quer que a gente tenha essa decisão, que a gente se aproprie das bênçãos do Senhor para a nossa vida. As bênçãos aqui dentro e as bênçãos aqui fora. E esse é o convite que o Senhor tem preparado para mim e para você. Quero finalizar esse vídeo fazendo uma oração. E se você talvez esteja caminhando sem Jesus, se talvez você esteja caminhando sem Cristo até agora, sem Jesus, você aceitou as migalhas na tua vida. Mas hoje você decide não aceitar mais a miséria. E o primeiro passo para você não aceitar mais a miséria na tua vida é aceitando Jesus na tua vida. É ali que você vai encontrar a vida e a abundância.
Então, se você hoje, a partir desse vídeo, decide aceitar Jesus na tua vida, escreve aqui embaixo: eu aceito Jesus na minha vida. E eu quero estar orando por cada um de vocês. Querido Deus e Pai, Senhor, eu coloco diante de Ti a vida de cada uma das pessoas que o Senhor trouxe para esse vídeo. Eu sei, Pai, que não foi um acaso o Senhor ter trazido elas aqui, mas eu oro, Deus, nesse momento, Senhor, para que o Senhor, Pai, promova uma inquietação nos nossos corações nesse momento, Senhor, para que a gente não se acomode, para que a gente não se conforme, Deus, que a gente não aceite a miséria e nos perdoa, Pai, por até agora, Senhor, aceitar as misérias da nossa vida, as misérias de relacionamento, Senhor, as misérias, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Nos perdoa, Deus, pelo coração muitas vezes orgulhoso, resistente, Senhor, que impede o Teu agir na nossa vida, Senhor. Quebranta o nosso coração, Pai, quebra o nosso vaso. Senhor, nos torna, Pai, manso e humilde como o Senhor, Deus. E, Senhor, nos molda para que a cada dia a gente possa, em Ti, Pai, ser aperfeiçoado. Nos capacita, Pai, com a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece em Ti, Deus. Eu oro para que cada pessoa que aceitou Jesus agora, Senhor, que ela possa caminhar contigo, não por um período, não por uma estrada, Senhor, mas por uma vida inteira, Senhor, aonde quer que ela esteja, que o Senhor Jesus esteja caminhando com ela, não só como visitação no seu coração, mas como habitação, Senhor. Senhor, importuna os nossos corações, importuna o coração das nossas famílias, Senhor, para que a gente, Pai, não se conforme, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse vídeo e que essa mensagem, Pai, seja um instrumento, Deus, para poder curar, transformar, para que seja uma mensagem para arrancar de nós, Pai, a miséria que talvez até agora nós estávamos aceitando, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a melhorar, nos capacita, Deus, e nos acessa a Ti, Deus. Acessa-nos, Pai, a lugares inimagináveis, Pai. Senhor, nos acessa ao propósito do Senhor para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e nós Te louvamos. Amém. Amém, queridos? Obrigada por você fazer parte desse vídeo. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha com outras pessoas, que da mesma forma que você talvez estava esperando por essa mensagem, outras pessoas também estão aguardando essa mensagem, para que outras pessoas sintam essa inquietação e que elas se rendam acima de tudo ao colo de Jesus. Obrigada por estar aqui e te espero aí no próximo vídeo.